pessoal, bom dia. Aqui é o professor Alain, sou professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Ariquemes. E a partir de hoje, nós estaremos aqui nos encontrando neste canal do YouTube da SEMED, da Secretaria Municipal de Educação, com aulas de Geografia de reforço. Ou seja, além de vocês terem a aula de Geografia dos professores de vocês na escola, vocês também passarão a contar com aula de Geografia de reforço aqui pelo canal do YouTube. E na nossa primeira aula, nós vamos abordar a formação territorial do Brasil. Quando e como o Brasil surge a partir da chegada dos colonizadores europeus. Esse é o assunto da nossa primeira aula. Então vamos lá. Formação territorial do Brasil, ela, como conhecemos hoje, ela teve origem a partir de 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral e sua fragata. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu acertar o cronômetro aqui. Nunca é demais lembrar, pessoal, que os portugueses chegaram no Brasil em 1500, mas o início do processo de povoamento e de colonização do território só se deu em 1532. Ou seja, demoraram 32 anos para que os portugueses, depois de terem descoberto, entre aspas, essa terra, eles iniciassem efetivamente o povoamento e a colonização do território. Por que isso? Porque é sabido por vocês já viram isso em anos anteriores, mas nunca é demais relembrar, que os portugueses e as demais forças marítimas e navais da época do final do século XV e XVI, essas grandes potências coloniais da época, Espanha, em menor proporção França, Inglaterra, Holanda, eles tinham interesse em estabelecer rotas comerciais com a Índia. Aqui, ó, olha onde está a Índia aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês com a minha canetinha. Olha a Índia aqui, tá vendo? E a Europa, onde estão essas potências europeias, elas estão aqui. E o caminho mais curto da Europa para as Índias é aqui onde eu vou fazer um risquinho, ó. Ó, você navega pelo mar Mediterrâneo, tá vendo? O Mar Vermelho, pronto, você chegou às Índias. Esse é o caminho mais curto. O problema é que só podia navegar pelo Mediterrâneo os italianos e os árabes. Só italianos e árabes navegavam pelo Mediterrâneo. Eles tinham o controle, né, uma espécie de monopólio naval, marítimo, só eles podiam navegar. Então não restou outra alternativa às outras potências marítimas da época, principalmente Portugal e Espanha, navegar no sentido contrário, navegar para oeste, porque eles já tinham praticamente certeza nessa época que o planeta era redondo, que o planeta era esférico, era o globo terrestre. Então, vamos navegar para oeste, para o sentido contrário, que inevitavelmente, em algum momento, nós chegaríamos às Índias. E aí, nessa trajetória, eles acabaram descobrindo um novo continente, o continente americano. 4 anos antes de Cabral chegar no Brasil, Cristóvão Colombo atracou na República Dominicana em 1492, e por isso é acreditado a Colombo o descobrimento da América. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo, né? Embora o continente recebeu o nome de América em homenagem a um outro navegador, Américo Vespúcio. Mas vamos ao que interessa aqui. Então, os portugueses chegam, descobrem o que viria a ser o Brasil, chegam aqui em 1500, mas só iniciam o povoamento 32 anos depois, porque o interesse deles, na verdade, não era com essa terra recém-descoberta, mas com as Índias. Mas aí, eles vão mudar as estratégias e vão iniciar o povoamento do território que hoje viria a ser o Brasil. Com medo de perder este território para outras potências marítimas, como Holanda. A Holanda já estava aqui no Suriname, né? A Inglaterra já estava aqui em cima, na Guiânia.
A França já estava aqui em cima, no norte do Brasil, colonizando a Guiana Francesa. Os holandeses já tinham presença em Pernambuco. Então, para os portugueses não perder a posse desse território para outras potências navais da Europa, eles resolveram iniciar o processo de povoamento e colonização a partir de 1532. Bom, seguindo adiante, então você vai ter aqui no século XV, os portugueses chegam e encontram o quê? Encontram um território totalmente desconhecido, uma mata atlântica recobrindo todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, uma densa floresta, que é a nossa famosa Mata Atlântica, que margeava praticamente todo o litoral brasileiro, encontra um clima tropical, totalmente diferente do clima europeu. Os índios, os nativos que aqui habitavam, enfim, encontram um território selvagem para eles, um território inóspito, desconhecido, que precisa ser desbravado, que precisa ser explorado. E aí eles têm início a primeira grande atividade desenvolvida pelos portugueses aqui foi a extração de pau-brasil. Foi o início do processo de desmatamento, de devastação dessa exuberante Mata Atlântica que margeava todo o litoral brasileiro. E toma a extração de pau-brasil e outras madeiras também, e levadas para a Europa. E para facilitar o controle desse vasto território, o rei português, a coroa portuguesa, repartiu ele em áreas menores, chamada de capitanias hereditárias. E para cada capitania hereditária, o rei português nomeou uma pessoa de sua confiança para administrar. Ou seja, foi uma estratégia territorial e administrativa, uma estratégia muito eficiente do rei português para controlar um vasto território, eu preciso dividi-lo em partes menores e colocar em cada uma dessas partes, que eu vou chamar de capitanias hereditárias, uma pessoa da minha confiança aqui de Portugal que vai para lá para administrar esse território. Esse foi o propósito das capitanias hereditárias, facilitar a administração e o controle desse novo território descoberto. E não se esqueça, o Brasil nessa época, ele ia do litoral aqui até aqui, ó. Isso aqui era Brasil. Até essa linha aqui, importante aqui, que é o famoso meridiano de Greenwich. O que era o meridiano de Greenwich? Lembrando para vocês, uma linha imaginária, um meridiano, né, os meridianos são linhas imaginárias na vertical, traçado por portugueses e holandeses, num tratado que ficou chamado de Tratado de Tordesilhas, em 1494, esta linha ela ficava distante 360 léguas do arquipélago de Cabo Verde. Então, como é para cá, 360 léguas vai dar exatamente aqui. E tudo que ficasse a leste desse meridiano de Tordesilhas eram terras portuguesas. E tudo que ficasse a oeste desse meridiano, tudo isso aqui eram terras espanholas. Então, o Brasil era um país muito menor. O território que viria a ser o Brasil, que pertencia a Portugal, era só essa área aqui, muito menor. Vamos seguir adiante. Aí nós vamos para o século XVI. No século XVI, os portugueses continuam colonizando o território, agora eles começam a avançar um pouco mais o território, continuam desmatando. O processo de desmatamento da Mata Atlântica continua se intensificando, o povoamento, né, a colonização do território nordestino continua se intensificando. Lembra-se que os portugueses chegaram aqui no sul da Bahia, na região nordeste, tanto que a primeira capital da colônia foi Salvador, e ao longo do século XV para o século XVI,
o povoamento foi se estendendo, foi se intensificando. E a ocupação do território também foi se intensificando, né? E o litoral foi amplamente ocupado. Aldeamentos, novos núcleos de povoamento portugueses foram se instalando, e a principal atividade econômica nessa época, no século XVI, foi a cana-de-açúcar, a economia canavieira. Os portugueses produziram intensamente açúcar, que era um produto muito valorizado nessa época na Europa. E a maneira como eles produziam açúcar era um modelo agrícola chamado plantation. O que era o plantation? Eram 3 características principais. Era grande propriedade, ou seja, era o latifúndio, eram fazendas muito grandes, não eram pequenas, com monocultura. O que é monocultura? Só planta um produto, era só cana, e com o uso de mão de obra escrava. Inicialmente, os escravos que foram usados na lavoura de cana foram os índios. Mas como os índios eram de uma cultura totalmente diferente e não se deu bem nesse processo de escravização, os portugueses foram buscar os escravos na África. Nenhum outro país do mundo recebeu tanto escravo quanto o Brasil. Então, repito, a economia canavieira se estruturou sobre o modelo agrícola plantation. Grande propriedade, com a monocultura, só planta cana e com o uso de mão de obra escrava. E a ocupação repito, do litoral continua se intensificando. Aí nós vamos para o século XVII. O que vai acontecer? Os portugueses e os bandeirantes continuam adentrando mais ainda o território. Vão expandindo a área colonizada, né? E vão desrespeitar aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Então, eles vão desrespeitar, porque nesse período do século XVII, as fazendas de cana já não estavam sendo tão produtivas. A monocultura, o desgaste do solo, o empobrecimento do solo, as fazendas de cana já não eram tão produtivas. Os portugueses ainda estavam sofrendo concorrência do açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas. Então, os portugueses tinham agora uma produção de açúcar em declínio, com empobrecimento do solo, e uma forte concorrência do açúcar holandês produzido na América Central, nas Antilhas. Então, os portugueses pensaram o quê? Vamos buscar uma outra atividade econômica que dê retorno, que dê lucro na colônia. Aí é que entra em cena a mineração, principalmente a mineração do ouro. Então, nós já estamos entrando no segundo ciclo econômico do período colonial. A mineração é o segundo. A economia canavieira é o primeiro ciclo econômico do período colonial. Só que o ouro, ele não estava no litoral. O ouro estava aqui nas Minas Gerais, o ouro estava aqui no Mato Grosso, né? O ouro estava aqui em território amazônico. Então, esses territórios eram terras espanholas, ficavam a oeste do meridiano de Greenwich. Então, os portugueses, eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas e passaram a perna nos espanhóis, ocupando o território que pertencia a eles. Isso em 1492. Os espanhóis só foram reclamar 200 anos depois, em 1750. Aí os portugueses falaram o quê para os espanhóis? Meus amigos, eu já estou aqui há mais de 200 anos, criei aldeamentos, já criei núcleos urbanos de povoamento, e a terra, ela pertence a quem está nela. Os portugueses fizeram uso, né, de um princípio jurídico do direito romano, ut possedes, que significa uso capião. Quem está na terra é o dono dela. O que os espanhóis fizeram? Botaram a viola na sacola e foram embora, e o Brasil passou a ter essas dimensões gigantescas e continentais. Se somos o 5º maior país do mundo, devemos isso aos portugueses, que de bobo não tem nada. Aí, avançando para o século XVIII, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, como você já tem manchas, né, de núcleos urbanos
a florescência de cidades no interior do Brasil, muito maior do que no século passado. Isso se deve pela atividade mineradora. A grande contribuição geográfica que a mineração deu na expansão do território, na colonização do Brasil, foi a florescência de núcleos urbanos no interior do Brasil. Porque até então os núcleos urbanos se restringiam ao litoral, por onde chegaram os portugueses e por onde se iniciou o primeiro ciclo econômico, que foi a economia canavieira. Mas agora não, agora você vai ter uma interiorização do Brasil com o surgimento de centenas de núcleos urbanos que viriam no futuro a ser grandes cidades. Você vai ter a melhoria da malha viária, algumas estradas vão surgindo para melhorar a conexão entre uma região e outra, são poucas, mas vai surgindo, e você tem nessa área verde aqui, a floresta, a região amazônica, onde os portugueses exploravam as drogas do sertão, os produtos da floresta, guaraná, cravo, canela, enfim, pimenta, essas drogas do sertão que também naquela época eram produtos altamente valorizados. Você começa a ter também uma pecuária, uma produção de gado aqui no sul do Brasil e aqui no interior do Nordeste, e a produção de gado, a pecuária bovina, não era só para carne, era carne, couro, banha, né? Então você começa a ter uma diversificação econômica nesse período. Aí nós vamos para o século XIX. No século XIX, a mineração já sofre um declínio. O ouro a ser extraído está cada vez mais fundo e não tinha tecnologia para se prospectar, tirar, né, cada vez mais fundo esse ouro. Então os portugueses, nós temos que de novo desenvolver uma outra atividade econômica que nos dê retorno. Qual vai ser essa atividade econômica? Vai ser o café, a cafeicultura. Então nós já estamos falando aqui do terceiro e último ciclo econômico do período colonial. O café, ele entra no Brasil anos antes, décadas antes, aqui pelo norte do Brasil, aqui pelo Pará, por freis caputinos que entram com esses grãos de café pelo Pará. Vocês sabem que o café é uma planta, é um produto que a origem natural dele é na África, são nas montanhas da Etiópia. Mas o café se espalha pelo mundo muito por conta dos árabes, dos peregrinos árabes, que viajantes tornaram o café conhecido na Europa, e o café chega aqui na América, e no século XIX ele vai se espalhar por todo o interior do Rio de Janeiro, e principalmente o interior paulista, e vai promover uma verdadeira revolução. O Brasil passa a ser o maior produtor de café do mundo. O café encontrou aqui no Brasil um clima favorável e um solo favorável. O solo do sul do Brasil, incluindo aí uma parte do estado de São Paulo, é o solo de terra roxa. É um solo formado pela decomposição da rocha basalto. É um solo muito propício para o cultivo de café. Então você tem condições, fatores naturais, como solo e clima favoráveis ao cultivo do café, a ponto do Brasil se tornar o maior produtor de café do mundo. E o café vai trazer uma série de mudanças geográficas para a colônia. Uma delas, muito importante, é o advento da ferrovia. Café não é como o ouro, que era transportado em lombos do jumento, de burros, em pequenas quantidades. Cafés são produzidos em milhares de sacas. E para transportar essas milhares de sacas, entra em cena no Brasil agora o quê? A ferrovia. Então, o café trouxe, a cafeicultura trouxe a necessidade de se construir aqui no Brasil, aqui na colônia, as primeiras ferrovias. Isso é muito importante. Aonde? Em São Paulo, ligando as fazendas de produtoras de café até a capital, São Paulo, que era onde o café era comercializado, onde o café era estocado,
e depois até Santos, no Porto de Santos, aonde o café era vendido para a Europa. Nesse período vai acontecer a abolição da escravidão, né? Nunca é demais lembrar, 1888 tem a abolição da escravidão, então os produtores de café se veem obrigados a buscar mão de obra estrangeira para substituir os escravos na lavoura de café. Como a Europa estava vivendo a primeira conflitos, a Primeira Guerra Mundial, vieram muitos europeus para cá, principalmente nessa época, os italianos, principalmente. E começa a surgir também, nessa época, as primeiras indústrias do Brasil, lá no estado de São Paulo. Como o estado de São Paulo já era o estado mais rico da nação, nessa época, os grandes barões do café, quem detinham o poder econômico, né, começaram a construir as primeiras indústrias no estado de São Paulo. E os italianos, que trabalharam nas lavouras de café, acabaram se transformando nos primeiros operários dessa florescente indústria que estava surgindo no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, tá bom? E para terminar a nossa aula, pessoal, nós temos aí o Brasil. Eu trouxe para vocês o mapa mundi, o planisfério, né, com a localização do Brasil. Nunca é demais lembrar, meridiano de Greenwich divide o planeta em dois hemisférios, hemisfério oeste, hemisfério leste. O Brasil está situado 100% integralmente no hemisfério oeste, o chamado mundo ocidental. Ele está 92% localizado no hemisfério sul, aqui ó, a linha do Equador, que divide o planeta em dois hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte. Portanto, não se esqueçam, nós temos 4 hemisférios. E dos 4 hemisférios, o Brasil está presente, está localizado em 3. 100% no hemisfério ocidental, 92% no hemisfério sul, né, ao sul da linha do Equador, e uma pequenina parte, 8% do Brasil, localizado no hemisfério norte. Ali o estado de Roraima, do Pará, e aqui do lado a América do Sul, uma pequena recorte do continente sul-americano. É só a América do Sul, não é todo o continente americano. Olha aqui, ó, aqui está todo o continente americano. Já aqui está só a América do Sul. E o Brasil aqui de amarelo, já fica muito claro vocês perceberem que só o Brasil sozinho tem quase a metade, tem quase 50% do território sul-americano. Mais precisamente, 48% da América do Sul é formada só pelo Brasil. A população do Brasil hoje é de 212 milhões de brasileiros, uma área total de 8.516.000 quilômetros quadrados, né, tendo um total aí de 22 mil quilômetros de fronteira, mais ou menos 16.000 quilômetros e 886 de fronteira seca, de fronteira terrestre, com vários países da América do Sul, e 7.367 quilômetros aproximadamente de fronteira litorânea, de fronteira marítima. E, para finalizar, nunca é demais lembrar, somos o 5º maior país do mundo. O primeiro país do mundo em extensão territorial é a Rússia, com 17 milhões de quilômetros quadrados. O segundo maior país do mundo em dimensões é o Canadá. O terceiro é a China, o quarto, Estados Unidos, e o quinto é o Brasil. E por isso, terminamos nossa aula, nossa primeira aula, e continuamos o assunto do livro de vocês na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima aula.